O Pará, rio-mar, que corre para o mar. Esse foi o nome que os primeiros habitantes daqui lhe deram. Saudade dos cataguases, assassinados pela ambição desenfreada. Ah, queria eu que lhe chamassem de novo o Pará. Suas águas não brotam da terra, nascem no céu, escorrem serra abaixo em regatos, fios d'água, veios, caudais. E no colo amoroso de um vale do cerrado é gestado São Francisco. Seu outro nome, São Francisco das Chagas. Lhe disseram para consolar mais do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar mais que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. A nascente do Rio São Francisco, ela não ocorre com aquela concepção de nascente que a gente tem, por exemplo, de uma região florestal, onde você vê um córrego, né? Aquele eito da água saindo de uma pedra ou de uma grota. No momento em que as águas de uma chuva, elas caem sobre esse vale, elas escorrem por esse capim, o capim flechinha, alcança o solo, encharca o solo. Esse solo, então, começa a drenar essas águas para pequenas ravinas e sulcos que vão todos convergindo em direção àquele capão de mato que você está vendo lá. Você repara que a nascente se forma a partir dessa convergência das águas para chegar a um ponto, então, que nós vamos daqui a pouco lá conhecer. O Rio São Francisco foi descoberto no ano de 1501, no dia 4 de outubro, por Américo Vespúcio, que navegava pela costa brasileira, sentia necessidade de abastecer o seu navio com água. Em determinado momento, ele percebeu que a água do mar estava mais escura, com barro, experimentou a água, viu que a água já era doce, abasteceu o navio com água doce no oceano, porque o Rio São Francisco empurrava o mar quilômetros para trás. Pela data, ele nomeou aquele rio com o nome do santo, São Francisco. O rio recebeu esse nome na foz dele. Depois, seguindo em direção à nascente do rio, encontraram a Serra da Canastra. Então a gente definiu que esse percurso todo é o Rio São Francisco. Muitos de nós, muitas vezes, se perguntam qual a importância de um rio? Qual é, de fato, a importância de um rio? E se nós observarmos o próprio processo de ocupação, todas as cidades foram fundadas próximas a um rio. O Rio São Francisco possui mais de 500 cidades que foram fundadas ao longo do seu leito. E por que isso? Porque sem água não há vida. E o que nós fizemos nesse processo de ocupação do nosso território? Nós poluímos o rio de tal forma que nós passamos a ter vergonha do rio. E aí nós soterramos o rio, colocamos ele dentro de um canal, tapamos ele porque não queremos sentir o cheiro dele. Não queremos sequer que um visitante veja nosso rio poluído. É um contrassenso? Se a gente pega um globo, o mapa terrestre, e gira ele, na latitude onde está a região sudeste brasileira, a gente só vai encontrar deserto. Você vai passar pela África, vai encontrar o deserto subsaariano, vai passar pela Oceania, vai encontrar um grande deserto. Aí você volta aqui para o continente americano, você vê um deserto do lado de lá dos Andes e em cima dele. Mas quando você chega para esse lado
do nosso lado da Cordilheira dos Andes, você encontra uma imensa massa verde. Aqui se desenvolveu o Pantanal, se desenvolveu a Mata Atlântica, tudo isso porque a Cordilheira dos Andes se viu como uma grande barreira, né, que faz com que os ventos que sopram do Atlântico para o interior do continente não ultrapassem o continente, levando a umidade embora. Eles encontram aquele grande ponto de interrogação ao contrário, que é a Cordilheira dos Andes, e lá na Amazônia já começam a empurrar a umidade aqui para o nosso sudeste brasileiro, para o sudeste do sul. E quando chega aqui, encontra essa grande rocha fria, que é a Serra da Canastra. Essa umidade chegando aqui condensa, né, e vai formar as nascentes do Rio São Francisco, do Rio Grande, do Rio Araguari, do Rio Paranaíba, né, porque na Serra da Canastra tem nascentes de várias outras bacias hidrográficas. Né? Aqui temos a principal nascente do Rio São Francisco, mas nasce água aqui que desce para a bacia do Paraná, que vai desaguar lá no sul do continente. Por isso que a gente diz que a canastra é a caixa d'água do continente. São Francisco, Velho Chico, o Pará. Veremos que as águas teimam em correr desobedientes. Veremos que há quem zele pelo rio e como os afluentes que nele derramam suas águas, derramam seu sangue em muitas lutas. Desde o início e a todos sem distinguir o quanto pedem, o rio dá. E se lhe tratam mal, ainda assim ele é aquele que corre antes e para além da humanidade. E no final dos tempos continuará aqui, sempre, o Pará. Sou da Congregação das Irmãs da Divina Providência e eu sou uma militante das causas do rio, e ao mesmo tempo com muitas alegrias e também com muitas angústias. As alegrias é fazer parte desse povo, né, e ter esse rio como presente que dá identidade. O rio ele imprime uma cara, um caráter, uma identidade, né, que a gente sabe que é única. E compor isso é muito importante. Saber que esse rio alimenta e revitaliza a vida de todo um povo, da nascente à foz. É um rio que está dando demais e está recebendo muito pouco, porque as nascentes estão secando, o desmatamento está muito grande. O rio vai pedindo socorro. Isso vai me impulsionando a estar junto com outras pessoas. Tem muita gente nessa luta também, né, que vai empolgando a gente e chamando a gente, inserindo a gente. Toda essa área de beira de Rio São Francisco um dia pertenceu ao povo tradicional, principalmente o povo negro. Depois, quando veio a simulada libertação, o povo ficou sem ter para onde ir, né? O que restou para esse povo na época foi justamente as beiradas do rio. Esses lugares onde tinha muito mosquito, né? O povo sofria muito da malária. Com o passar do tempo, isso deixou de ser problema, né? Também pelo desenvolvimento que foi tendo, vacinas, as estiagens, aí veio as políticas de desenvolvimento, de incentivo à pecuária, aí foram expulsando as comunidades. E aí hoje é uma área super disputada, mas no passado foi terra que ninguém quis. O povo tradicional que vive da pesca e das vazantes, eles dependem das cheias. A vida deles, tradicionalmente, sempre foi movida em acordo com o movimento também das águas. Quando o rio enche, ele vaza, ficam as áreas de vazantes, que é os lameiros, as áreas úmidas, eles dependem delas para plantar, para comer e vão consorciando com o movimento da pesca. Aqui tinha galinha, tinha porco, bastante plantio de milho, cana, bananeira, abacateira, eles derrubaram tudo aí, ó. Tinha canavial, tinha de tudo. Era horta, tudo eu tinha que plantado. Remédio,
Destruiu tudo. O Ministério Público, através do seu antropólogo, esteve nas margens desse rio e registrou que havia uma comunidade tradicional na pesca ali. A justiça parou e o dono, que era o dono da parte alta da fazenda, fez por conta própria. Mesmo com a paralisação por 15 dias da reintegração de posse, para julgar o mérito, eles vieram e fizeram isso. Tiraram, derrubaram tudo, com seus jagunços, que é bem armado. Derrubaram, tocaram fogo, humilharam a gente, colocaram arma. Aí foi obrigado a nós sair nas carreiras, apanhando os trem. 3 horas da manhã é para já estar todo mundo fora, que eles vão chegar aí. Quando foi 6 horas que nós chegamos na beira do rio para apanhar os trem, eles já estavam lá. Quando eu subi o barranco com o meu netinho, com 2 netos, eles abricou a arma em mim. Aí abricou a arma em mim e falou assim, o que vocês vêm fazer aqui? Para eu vir pegar as teias, para mim fazer o barraco para mim pôr para meus filhos de baixo. Eu estou com meus 2 netos aqui pequenos, um de 2 anos e esse aqui de 4 anos. E eu preciso da teia, porque eu não posso ficar no tempo com eles. Não, você não vai subir não. Eu falei, vamos subir. Aí teve outro policial que falou, não pode abaixar a arma. Aí depois só viu casa caindo aqui. Derrubou tudo, empanhando os trem, uns não pôde tirar nada. Dizem que as coisas melhores, eles empanharam e pôs na casa de outro fazendeiro, puxa a saca que tem ali também. E o resto, eles derrubaram tudo. E o que eles não pôde derrubar, eles puseram fogo. Uma fazenda com 5.000 hectares de terra largada, abandonada pelo próprio proprietário e com essa ganância na terra da União, que é uma terra ribeirinha, uma terra que é do pescador, é uma terra do Rio São Francisco. Hoje 45 famílias despejadas, desabrigadas, sem ter o sustento e com a fazenda largada às traças, que essa hoje é a situação real dela, em ruína. Não é justo que os povos que têm um outro modo de vida paguem o preço de um sistema capitalista selvagem que produz energia, que produz grão para exportar para fora e acumular capital. Essa riqueza não é produzida para o povo. Essa riqueza não chega para o povo que padece ao longo, né, das estradas da vida, ao longo do rio. Então, é um sistema que produz para poucos e que leva para fora, para outros povos que não têm a ver com essa realidade. Enquanto enriquece uns poucos, ela empobrece a grande maioria, né, que sempre esteve aqui e sempre existiu aqui com os recursos daqui, inclusive as águas que são tiradas daqui e que são exportadas através de grãos para fora. A água tem que ser tratada, como diz São Francisco, como irmã. Ela não é alguém que está aí para ser sugada simplesmente para transformar em capital. Não vejo a água como recurso para ser transformada em capital, mas para servir a vida. Então suas águas baixaram, para que o humilde cadáver da cidade recebesse um último olhar de ternura. E enfim, há algo humano que resiste à inundação de ganância. Mais velhos contam a história, né, porque é uma cidade que tinha uma certa organização do povo, né, dos agricultores, pescadores. As pessoas tinham as suas terras onde plantavam, pescavam, tinham o seu sustento, né? Como eu criança já sabia que ia me mudar para uma cidade, para nós, criança, era muito novidade. Mas eu vi as pessoas mais velhas, para elas isso foi... Teve gente que enlouqueceu.
Se acredita que até hoje tem comunidades aqui do nosso município que não tem energia elétrica? É muita contradição. Você pensa o desenvolvimento, leva energia até para outras regiões, mas essas famílias que estão aqui nesse território, muitas delas ainda não têm nem energia. De estrada fluvial que fora, chegou ao final da estrada. É o fim da picada. Literalmente. Os novos caminhos traçados são descaminhos. A todos o rio oferece suas águas igualmente, embora hoje muitos recebam bem menos que outros. Arô! Arô! Oi, tô entrando. À vontade! O cachorro tá seguro, não vai mexer com nós não. Era uma maravilha, se tinha de tudo. Olha, sabe o que é de tudo que se tinha? Se tinha de tudo. Tinha muita fruta para você sobreviver. Tinha muito peixe, tinha pantanal, que só tinha jacaré, capivara, sucruiuio, outras feras que tinha lá dentro das grandes lagoas. E lá a gente plantava batata, plantava o milho, plantava abóbora, plantava mandioca, plantava o feijão de corda, feijão de arranca. E aqui não tem essa regalia não. Lá tinha uns lameiros bacanas pra gente plantar, rapaz. E ainda tinha mais essa. A hora que você chegava na vazante no tempo da primavera, se você fosse doente ou com fome ou com dor de cabeça, lá quando você entrava, acabava tudo isso, porque o perfume era grande. É muito bem perfumado. E eles tiraram a gente todo este sossego, essa riqueza maravilhosa que se tinha da natureza. Foi o maior prejuízo considerado em cima do Brasil. Maior prejuízo, pode notar que foi o maior prejuízo considerado em cima do Brasil, essa barragem de Sobradinho. Não valia a pena até ela estar aí, não. Porque ela foi feita para energia. Mas para eles enriquecer e empobrecer e os pobres dos ribeirinhos ficar mais pobres do que o que era. Porque lá ninguém era pobre, lá todo mundo era rico. E o povo todo mundo lá era rico e não sabia que era rico. Porque ele possuía de tudo. E aqui ninguém possui não, meu amigo. Aqui nós estamos dentro da barragem de Sobradinho. Estamos no circo da barragem de Sobradinho. Aqui é tudo de água. Olha o deserto aí. Aqui não pode se chamar isso aqui de vazante, não. Pode chamar isso aqui de deserto, que virou deserto. O mar virou sertão e o sertão virou mar. Antigamente, isso aqui podia falar, né? E agora virou deserto. Teve muita luta de terra. Morreu foi gente aí no cacete, pau bravo no 38, facão, na foice. Casa de terra, uns querem ser dono de tudo, outros não tem nada. Até hoje a merda ainda voa, homem. O pau come aí. Moço. Só cobra que conhece o diabo. Nasci aqui, meus pais moravam aí pra ali, ó. Nasci pra ali, esse lugar pra ali. Nosso país deve essa dívida do velho Chico, que eles nunca vão pagar, que eles nunca vão ter dinheiro para pagar isso aqui. Só o prejuízo que eles deram aqui na nossa vegetação, rapaz, em outro lugar não tem. Aqui foi demais, moça, o prejuízo foi demais aqui que eles deram. Prejuízo mesmo de chorar. As águas generosas do velho Chico, a sua revelia,
tem matado em quantidades generosas. E repare, as roças dos vazanteiros hoje são cercas sob sua superfície, separando água de água, com os peixes passando livremente entre elas. A natureza ironiza a lei dos homens. Eu sou pescadora, vivo aqui a vida toda pescando. Agora mesmo estava passando a rede de isca ali para ir jogar o anzol, porque está proibido, né? De estar na Piracema. Aí o de anzol é liberado. Quando eu cheguei aqui já estava cheio. E lá embaixo era muito cheio. Quando terminou a barragem, aí nós veio para cá, embora para cá. 79 foi quando terminou ela. Aí daí para cá eu não vi mais cheio do jeito que estava, né? Quando a gente chegou. Eu acho que é um dos lagos mais largos, do lago maior que existe, assim, de largura, em espelho d'água, né? Eu acho que é muito lindo aqui, eu gosto muito demais daqui. Eu acho que ajudou, nem peixe, nem pescaria, irrigação e tudo. Agora para ali tem muita gente assim, prejudicada mesmo. Fazer o quê, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O lago vem cada ano diminuindo a sua quantidade de água. Os impactos ambientais também têm reduzido os regimes de chuva. O ano passado nós chegamos a ter, nesse período, 2% de água. Então, também sem água, essa barragem ela deixa de gerar energia. Em outros países isso vem acontecendo, onde se construiu barragem deixando de funcionar, porque não tem água. O capitalismo que está colocado aí, ele é muito ganancioso de tal ponto que ele se torna irracional para ele mesmo. Ele está preocupado em produzir riqueza, ele não está preocupado em cuidar dos recursos que ele mesmo necessita, do qual ele mesmo depende. A água não vai faltar só para o povo. O povo são os primeiros a serem impactados. Mas a hora que acabar, acabou para todo mundo. Vai acabar para ele também. A gente precisa de repensar a nossa política de geração de energia, se a energia hidrelétrica de fato é, como me ensinaram na escola, uma energia limpa. Porque hoje eu não acredito nisso. Ainda estamos na metade da jornada e tem sido assim. O quanto pedem ao rio, ele dá. E não se distingue água de água. Assim é seu correr, que tanto encharca de alegria quanto inunda de mágoa. O rio permanece aquele que corre antes e para além dos homens. E no final dos tempos, continuará aqui, sempre o Pará.
Somos a comunidade Toco Preto, que é vizinho ao canal da Transposição. Porque ele não morre. O rio ele é eterno. Ele é um espírito. A festa acabou. E aí? Vamos mudar? Cara, eu sempre digo lá em casa, eu não gostaria de morrer depois do velho Chico.